Dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo a mais uma live sobre fé e atitude. Faça desse dia um excelente dia, que Deus abençoe o seu dia, a sua vida. E hoje é a quarta live sobre fé e atitude. Vamos lá, vamos começar. Hoje eu vou falar sobre o que influencia as nossas atitudes, né? O que faz com que a gente age da forma como a gente age. Então, se você perdeu a live de número 1, se você perdeu a live 2 e a live 3, assiste lá no meu canal do YouTube, Débora Paz, e o link tá na minha bio, tá? Lá no meu canal tem vários vídeos, eu fiz uma série em 2016 de 365 vídeos. Então lá tem muito vídeo para você assistir, tem muita coisa legal. Eu tenho certeza que vai te trazer assim, muito crescimento e muito desenvolvimento pessoal. E vamos lá para mais uma live. Hoje eu vou falar sobre as influências, o que influencia a nossa atitude. E a primeira coisa que eu quero que você faça agora é compartilhar essa live com seus amigos. Chama aí seus amigos, chama seus familiares para estarem junto com você nessa live. Ontem eu recebi uma mensagem muito legal de uma pessoa falando assim, que a live estava sendo maravilhosa, que a live estava trazendo para ela muito crescimento, muito desenvolvimento e que ela realmente precisava começar 2021 com atitude. Então, olha aí que legal, né? Assim, ontem eu falei, às vezes é uma pessoa. Se a live está fazendo diferença na vida de uma pessoa, eu não considero que seja uma pessoa. É uma pessoa, uma família e a próxima geração. Então, se essa live está fazendo sentido para você, está sendo legal para você, compartilha com seus amigos e com seus familiares, tá bom? Vamos lá? O que influencia a nossa atitude? Primeira coisa que influencia a nossa atitude é o ambiente em que a gente vive. O ambiente, ele tem muita influência na forma como nós vamos nos comportar. Eu faço análise de perfil comportamental desde 2015 e eu sempre falo o seguinte: o meio que a gente vive vai influenciar, né? As pessoas que estão ao nosso redor vão influenciar na forma como nós vamos colocar a nossa identidade, na forma como nós vamos colocar a nossa personalidade no meio. Então, o ambiente em que a gente vive vai influenciar e muito nas nossas atitudes. É difícil você voar alto com as águias se você está ciscando no chão com as galinhas, se você está andando com os perus, se você está andando com os patos. Então, dificilmente você vai voar alto se você não estiver andando com as pessoas que voam e que querem voar alto. Bom dia, Elisa! Seja bem-vinda, meu bem. Então, dificilmente você vai voar alto com as águias se você estiver andando com as galinhas, se você estiver andando com os perus, com os patos, né? Então, se você quer voar alto, você precisa estar andando com essas pessoas. Então, o ambiente em que você está, o ambiente que você vive, ele vai influenciar na sua altitude. Com certeza, ele vai influenciar a sua atitude. E lembra que a sua atitude tem total relação com a sua altitude. Então, o ambiente que você vive vai se influenciar. Débora, e como que eu sei que o ambiente influencia ou não influencia? Vamos pegar aqui um exemplo? Quem nasce no Nordeste, né, aprende a falar como as pessoas que estão no Nordeste. Né? Você pega uma criancinha assim, quando ela começa a aprender a falar, ela já fala com sotaque de nordestino. No sul do país, uma pessoa que mora lá no sul, ela pequenininha, criancinha, também já aprende a falar o sotaque do pessoal lá do sul. Então, o que acontece? Eu tô dando exemplos, tá, gente? Assim, são lugares, né, que a gente tem sotaques bem diferenciados, bem carregados.
Mas criança que nasce no Goiás, né, no interior do Goiás, em Minas, vai falar. Por quê? Porque a gente é influenciado pelo meio, o ambiente influencia. E a gente aprende muito mais pelo exemplo do que pelas palavras, tá? Isso daqui é uma verdade. Ontem eu estava até conversando isso com meu marido, que a gente tem uma filhinha de 2 anos e meio, e eu estava falando exatamente isso para ele. Eu falei, a gente precisa ter muito cuidado com as nossas atitudes. Por quê? Porque a gente está ensinando ela, né? Não adianta eu chegar para ela e falar assim, minha filha, não faça isso. Se eu faço, ela vai me ver fazendo, ela vai querer fazer também. Então, quem é pai, quem é mãe já percebeu que o seu filho imita muito mais o que você faz do que o que você fala. Então, isso significa o quê? Que o ambiente, né? A gente assume características do ambiente onde a gente vive. Hábitos, né? Hábitos também do ambiente onde a gente vive também influenciam as nossas atitudes. Então, isso mostra o quanto o ambiente ele tem esse poder de influenciar. E o ambiente em que você está inserido, ele vai influenciar o seu comportamento, ele vai influenciar, a primeira coisa, ele vai influenciar os seus pensamentos, ele vai influenciar os seus sentimentos e ele vai influenciar o seu comportamento. E automaticamente vai influenciar o seu resultado, né? Tem uma pesquisa que fala, um livro que se chama O Poder do Contágio Social. Gente, esse livro é fantástico e ele fala o seguinte, que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então, para pensar quem são as pessoas que você mais convive. Faz uma listinha aí, ó, de 5 pessoas com quem você mais convive e começa a observar se você não tem várias características parecidas com essas 5 pessoas. Geralmente são características físicas. Se você anda com pessoas gordinhas, você tem uma tendência a se tornar mais gordinho. Por quê? Porque isso está atrelado a hábitos alimentares, tá? Se você anda com pessoas que bebem ou que fumam, você vai ter uma tendência a desenvolver esses hábitos. Por quê? Porque você, para se inserir naquele grupo, para se inserir naquele meio, você acaba se adaptando. Então, o meio, ele é um forte influenciador para as nossas atitudes, para o nosso comportamento, tá bom? E aí eu quero que você pare um pouquinho para pensar com quem você tem andado. Você tem andado com águias, com pessoas que estão voando e que você vai olhar para elas e vai se inspirar nelas e vai voar também? Ou você tem andado com as galinhas, com os perus e com os patos? Isso aqui é uma coisa para você analisar. Como que o ambiente onde você está inserido tem influenciado na sua vida? Então, esse aqui é a primeira influência que a gente tem nas nossas atitudes, é o meio onde a gente está inserido, tá? Isso aqui vai influenciar muito. Por exemplo, se você frequenta uma igreja, se você frequenta um clube, né, um local social, você vai, sim, com o passar da convivência ali, você vai tomar atitudes semelhantes àquelas pessoas que estão ali. Então, não tem como fugir, gente. Isso daqui é verdade e é fundamental, tá? O nome do livro que eu indiquei é O Poder do Contágio Social. Ele fala como que esse contágio social, como que o ambiente influencia, certo? Vamos lá, segunda coisa que influencia as nossas atitudes é a condição em que vivemos. Débora, o que você quer dizer com condição? Condição nos remete sempre ao nosso passado. Então, algo que você viveu, algo que você viu, ouviu e sentiu, tá? Tudo que você vê, que você ouve, que você sente, forma as suas crenças. Então, as suas crenças, elas vão ter muita influência nas suas atitudes. Se você acredita que uma coisa é certa,
Ó, uma coisa que é muito importante, quando eu falo de crença, eu não tô falando de crença religiosa, tá? Eu não tô falando de crença, aquilo que você acredita na sua fé, não. Quando eu falo de crença, eu tô falando de coisas que você acredita na sua vida. Por muito tempo, né, a gente, não sei se você é dessa época, mas eu sou dessa época, a gente não podia comer manga com leite. Ah, não, manga com leite morre. Se comer manga com leite vai morrer. E aí ninguém queria fazer o teste, né? Então ninguém comia manga com leite de jeito nenhum. Comia manga e esperava horas para tomar um leite. Por quê? Porque isso era uma crença. Então, tô dando um exemplo de crença, tá? Uma outra crença que é muito comum, a gente ouve muitas pessoas falando, vou pegar aqui um pouquinho de dinheiro, tá? Ah, todo rico é desonesto. Ah, as pessoas ficam ricas de forma desonesta. Isso é uma crença, tá? Então, assim, o que eu tô querendo trazer para você? Que as suas crenças, elas vão influenciar a sua atitude. A sua condição vai influenciar a sua atitude. Desculpa, o Thales está me falando aqui, o nome do livro é O Poder das Conexões. É isso mesmo, amor, desculpa, eu que falei errado. É O Poder das Conexões. É porque o nome do vídeo que eu tenho aqui é O Poder do Contágio Social. Então é isso mesmo, o nome do livro é O Poder das Conexões. Valeu, obrigada aí por corrigir. Então, a nossa condição, ela vai sempre o quê? Levar a gente ao passado, aquilo que foi colocado. O livro fala sobre contágio social, é isso mesmo. O livro ele fala sobre contágio social, mas o nome do livro é O Poder das Conexões. Então, a nossa condição, ela vai sempre o quê? Nos levar ao passado. Ela vai sempre buscar aquilo que a gente viu, que a gente ouviu ou que a gente sentiu. Ela vai buscar aquilo que foi gravado no nosso cérebro. Eu não sei se você já fez esse teste, mas se você não fez, eu te convido a fazer hoje. Fecha os seus olhos e tenta visualizar. Tenta não, que você vai conseguir, mas de começo eu acredito que você vai ter dificuldade, porque nos meus atendimentos, várias vezes eu falo para as pessoas, fecha os olhos, imagine, e a pessoa fala assim, eu não consigo imaginar, não consigo ver isso. Então, imagina algo que você deseja lá no futuro, mas você não vai simplesmente imaginar, você vai se ver lá, vivendo tudo aquilo que você deseja. Talvez de primeira você não consiga fazer isso. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem essa tendência de retornar ao passado. Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele é treinado para quê? Para buscar memórias, coisas que nós já vivemos. E aí, como o seu futuro é algo que você ainda não viu, não ouviu e não sentiu, você tem dificuldade, logo de primeira, né, assim, de visualizar uma coisa que você ainda não viu, que o seu cérebro ainda não viu. Só que, gente, é possível, é sim, é treino, mas é possível, tá? Você visualizar o seu futuro, você construir imagens do seu futuro. Só que, como eu tô te falando, o nosso cérebro, ele é treinado para voltar sempre ao passado. Então, ele vai buscar ali aquilo que a gente já tem de experiência. E isso é o que a gente chama de condição. E o que acontece? As condições, elas vão influenciar as suas atitudes. As condições, elas vão influenciar o seu comportamento. As suas condições, elas vão influenciar. Mas, aí você vai falar assim, Débora, mas e aí? O que eu vou fazer se as minhas condições têm influenciado o meu comportamento? Se as minhas condições têm influenciado o meu destino? Primeira coisa que eu te sugiro a fazer hoje é começa a colocar no papel quais são as condições que você tem vivido. Quais são as condições que você tem vivido? Pega um papel aí e coloca assim, ó. De um lado, você vai fazer as minhas condições, né? A condição que eu tenho vivido.
E aí você vai pegar, vai traçar uma linhazinha e vai passar assim embaixo assim, ó, condições positivas e condições negativas. É muito importante que você saiba quais são as suas condições positivas e quais são as suas condições negativas. O que é uma condição positiva? É algo que te motiva, é algo que te faz ter uma atitude positiva. E o que é uma condição negativa? É algo que te faz ter uma atitude negativa. Desculpa, gente. É você pensar um pouco. Por que eu tenho essa atitude aqui? O que tá me remetendo, né? Qual é a condição? Para onde essa condição está me remetendo? E aí você vai descobrir qual é a condição, qual é a crença que está por trás daquela atitude negativa. E aí você vai descobrir também qual é a crença, qual é a condição que está por trás da sua atitude positiva. Então, lista hoje. Gente, isso aqui é uma tarefinha, tá? Eu acho que é muito importante você fazer para você ter consciência. Então, lista aí qual é a condição. Coloca aí, ó, condição que eu já vivia, condição que eu vivo. E coloca qual é a condição positiva e qual é a condição negativa. Quais são as condições que têm te levado a bons hábitos, a boas atitudes e quais são as condições que têm te levado a atitudes ruins, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Você vai ter ali um diagnóstico seu. E tendo esse diagnóstico, aí entra a terceira influência na nossa atitude, que é o nosso poder de escolha. Condição não é destino. Não é porque você nasceu em uma família pobre, não é porque você passou necessidade quando criança, não é porque você viu o seu pai alcoólatra ou seu pai batendo na sua mãe, que você precisa viver isso no seu futuro, tá? Isso aqui, gente, é muito sério, sabe? Porque, assim, muitas pessoas nasceram em lares humildes e lá na frente ela tem uma atitude o quê? Uma atitude passiva diante da vida. Por quê? Porque ela acha assim, eu nasci num ambiente desfavorável, eu não tive oportunidade na vida. E ela usa essa condição que ela viveu, né, ou que ela vive, como uma desculpa para uma atitude ruim. Ela usa a condição dela como uma muleta, né, para uma atitude ou para uma falta de atitude, mas uma atitude ruim. Porque falta de atitude é uma atitude também, mas é uma atitude ruim. Então, pensa aí em que condições você tem se apoiado. Que condições você tem usado como muleta para você não crescer, para você não avançar? Que condições na sua vida tem te paralisado e tem te feito ter atitudes ruins? Então, você vai fazer agora aí um diagnóstico, tá? Esse exercício é um diagnóstico e ele é muito importante para que você perceba por que a sua atitude é assim. Eu quero só compartilhar aqui uma situação. Eu falei, né, de pai alcoólatra que batia na mãe. Eu conheço uma pessoa que tem uma atitude negativa em relação a casamento, em relação a relacionamento. Ela tem muita dificuldade de se relacionar, inclusive com homens, tá? No trabalho. Ela passou por muito tempo, ela não trabalhava em seção onde tinha homens. Por quê? Porque ela tinha uma condição, né, uma crença muito ruim em relação a homens. Por quê? Porque ela viu isso no casamento do pai e da mãe dela. E depois ela viu isso no casamento da irmã com o cunhado. E aí o que acontece? Ela fala, eu não vou me casar. Eu não quero me relacionar com homens. Homens não prestam, homens... Então, a atitude dela é sempre muito negativa em relação a casamento, a atitude dela é sempre muito negativa em relação a homens, em relação a qualquer tipo de relacionamento que envolva homem e mulher. Por quê? Por conta da condição. Então, você percebe aqui o quanto a condição vai influenciar na sua atitude. Recentemente também eu vi uma pessoa
falando assim: ah, eu não bebo absolutamente nada, porque eu vi o meu pai a vida inteira chegando em casa bêbado. O fato dela não beber é uma atitude boa, é uma atitude positiva, né? E o que tá por trás dessa atitude positiva é uma condição que ela viveu, uma crença que ela tem de que bebida não é legal. Então, perceba aí que a sua atitude boa também pode ter uma condição ruim por trás, né? Tem um cara que eu sigo no Instagram, eu gosto muito dele, ele é o Rick Chester, e ele tem uma história de vida assim fantástica. Ele é um cara que vendia água na praia, e ele hoje assim, ele é palestrante, ele tem livros escritos, ele hoje mudou assim totalmente a vida dele, foi totalmente transformada por uma oportunidade que ele viveu. Só que imagina que ele tivesse ficado, né, com aquela condição de eu sou pobre, eu nasci num lar humilde, eu não tenho condições de crescer. Se ele tivesse ficado preso àquela condição da vida dele, ele não seria hoje um cara que influencia milhares de pessoas. Então você percebe que uma condição ruim também pode fazer com que você tenha uma atitude positiva. E a atitude dele era extremamente positiva e é extremamente positiva, e por conta da atitude positiva dele foi que ele teve a oportunidade de se conectar com o Flávio Augusto, que é hoje um dos maiores bilionários do Brasil. Então a gente percebe aí que uma condição boa, né, nem sempre vai te gerar uma atitude boa, e uma condição ruim nem sempre vai te gerar uma atitude ruim. Então, por isso que eu tô te falando, a sua condição, ela vai influenciar a sua atitude, mas entra aqui o terceiro item que influencia a nossa atitude, que é a escolha. O nosso poder de escolha. É exatamente isso. Se você viveu uma condição ruim, você tem o poder de escolher ter uma atitude positiva. A sua escolha, o seu poder de escolha vai sim mudar o seu destino. O seu poder de escolha vai sim mudar as suas condições. Você vai simplesmente passar por cima das suas condições e você vai escolher o que você quer viver. O Thales está falando aqui: 2 gêmeos seguiram caminhos diferentes. Um se tornou milionário e um outro mendigo. Perguntaram para ambos como você se tornou essa pessoa. Ambos responderam: meu pai era alcoólatra. Uau! Olha aí, que interessante. Um se tornou mendigo e o outro se tornou milionário, né? E ambos se tornaram o que se tornaram por conta do pai alcoólatra. Então a gente percebe aí o que? O nosso poder de escolha. Então, a primeira coisa que influencia nossas atitudes é o ambiente em que a gente vive, as pessoas com quem a gente convive, né? Se são águias, se são galinhas, com quem a gente está andando. A segunda influência é a condição. Gente, tem pessoas que vivem de condição, tem pessoas que não vivem de escolha, tem pessoas que não vivem de decisão. Tem pessoas que vivem de condição, elas levam a condição dela, como eu falei, como uma desculpa, como uma história, como uma muleta, e ela não muda de condição, né? Porque ela tem uma atitude ruim. Mas o terceiro fator que influencia a nossa atitude é o nosso poder de escolha, o nosso poder de decidir. Você tem poder de escolha. E quando eu falo de poder de escolha, é exatamente isso aqui que o Thales falou. Eu olho para uma situação e eu escolho se eu vou viver aquilo ou se eu não vou mais viver aquilo. Você tem o poder de decidir. É você sair da condição e passar para uma condição. É você sair da condição e passar para uma condição de decisão, né? Na verdade, é você sair da condição e viver de decisão. A decisão, a escolha vai influenciar a sua atitude.
Se você viveu num lar onde você não teve amor, onde você não teve carinho, onde você foi rejeitado, você pode decidir construir uma família totalmente diferente, onde você dá amor, onde você dá carinho, onde você é presente. Você pode decidir. Então a sua atitude, a decisão vai influenciar na sua atitude. E aí eu quero que você pense o que você tem vivido. Como que tem sido a sua atitude? Você tem escolhido as atitudes que você tem tido? Você tem ali consciência de que você pode mudar as suas atitudes com a sua escolha, com a sua decisão? Eu falei, né, que a condição ela é um retorno ao passado, mas a escolha ela é uma construção do futuro. A escolha ela é uma construção daquilo que eu quero viver. Viktor Frankl, não sei se vocês conhecem ele, eu tenho até um livro dele, mas eu acho que não tá aqui. Ele tem um livro fantástico que se chama Em Busca de Sentido. Hoje eu já indiquei 2 livros aqui, hein? O Poder das Conexões e Em Busca de Sentido. Gente, esse livro Em Busca de Sentido, assim, é um livro que eu li, assim, mas eu chorava com esse livro, porque o livro é muito forte. Para quem não conhece, o Viktor Frankl, ele viveu em campos de concentração, né? Ele é judeu e na época do nazismo ele foi levado para um campo de concentração, vários. Ele passou por vários e eu acho que o último foi Auschwitz. Se eu não estou enganado, o último foi Auschwitz. E ele viveu ali naquele campo de concentração por muitos anos. E ele conta no livro Em Busca de Sentido o que fez com que ele saísse vivo daquela situação, né? Onde muitos judeus foram mortos, foram assassinados, e ele conta o que foi que fez ele viver. E ele criou, inclusive, um método. Ele é psicanalista, não, ele é psiquiatra. Ele criou um método de para você sair de situações que te aprisionam, sabe? Assim, é muito interessante. O livro vale muito a pena ler. Foi um livro que eu li assim, eu chorava muito, porque ele conta a situação que ele viveu lá e eu me vi, né? Assim, ele conta com tanto detalhe que a gente se vê na história. Mas o que eu tô querendo dizer? Que o Viktor Frankl, nesse livro Em Busca de Sentido, ele fala o seguinte: a última das liberdades humanas é escolher que atitude tomar em qualquer conjunto de circunstâncias. E aí ele fala que as atitudes dele, né? A atitude dele dentro do campo de concentração foi o que salvou a vida dele. E aí, se você quer saber como que foi a atitude dele, como era a atitude dele no campo de concentração, você tem que ler o livro, porque vale a pena mesmo. Mas ele fala exatamente isso, que a última das liberdades humanas é você escolher que atitude tomar em qualquer conjunto de circunstâncias. Então, se você está no meio de um turbilhão de dificuldade, que atitude você vai tomar? Isso é a última liberdade que você tem. É a última liberdade que você tem. Ali no campo de concentração, todos os direitos foram tirados, eles não tinham direito a absolutamente nada. Mas ele falou que a única coisa que ele tinha naquele momento era a escolha, o poder de escolher que atitude ele teria diante daquela situação. E foi a atitude positiva, foi a atitude dele que salvou a vida dele. Então, o seu poder de escolha, ele vai construir o seu futuro. O seu poder de decisão, ele vai simplesmente te tirar do seu passado e te levar para o seu futuro, para a construção do seu futuro. Lembra que a condição, ela sempre remete ao seu passado. A condição, ela sempre vai te fazer voltar e pensar naquilo que você viveu. Mas a sua atitude, ela também é influenciada pela sua escolha, pelo seu poder de escolha. O que você tem escolhido viver?
né? Quando nós somos bebês, a gente não tem poder de escolha, né? O bebezinho, eu sou mãe há pouco tempo, mas assim, quando minha filha era pequenininha, ela comia o que eu dava para ela ia para os lugares para onde eu levava ela vestia a roupa que eu vestia nela. Só que hoje ela tá com 2 anos e meio, ela já começou a fazer as escolhas dela, ela já tá não no mesmo nível que eu, mas ela já está ganhando o poder de escolha, né? A Geisa tá perguntando como se chama o livro. Em Busca de Sentido, Geisa. Viktor Frankl, Frankl é F-R-A-N-K-L, Viktor Frankl, tá? Em Busca de Sentido. É porque ele tá lá no outro quarto, senão eu ia mostrar a capa dele pra vocês, mas não tá aqui não. Em Busca de Sentido, o nome do livro. E o outro livro que eu falei é O Poder das Conexões, tá? São os 2 livros que eu falei hoje, ok? Então vamos lá. Que eu tava falando, que a criança, ela não tem poder de decisão. Os pais decidem tudo pra ela. O que ela vai comer, pra onde ela vai, que roupa ela vai vestir, né? Então a gente decide. Só que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai ganhando poder de escolha, a gente vai ganhando poder de decisão. A minha filha já tá na fase de quê? Não quero comer. Aí ela abre a geladeira, ela não quer comer arroz, feijão, carne, não. Aí ela vai lá, abre a geladeira, pega o iogurte, abre o iogurte, abre a gaveta, pega a colher e come o iogurte. Ali, o que ela tá ganhando com aquilo ali? Poder de escolha. Ela já tá ganhando ali poder de decisão, né? Eu às vezes falo assim, vamos calçar esse sapato. Aí ela calça o sapato, daqui a pouco ela tira aquele sapato e calça um outro sapato, que é o sapato que ela quer. Então, ela já tá ganhando autonomia em algumas áreas da vida. Ela já não tá mais vivendo de condição, ela já tá vivendo de escolha. A condição, vamos pensar aí nessa situação, né, nesse exemplo que eu tô dando, a condição é o que eu imponho para ela e a decisão é o que ela escolhe. Então a gente vai crescendo, é isso mesmo, Em Busca de Sentido, Viktor Frankl, aí aqui no final é KL, tá? Não é Viktor Frankl não, é Viktor Frankl. É porque ele é estrangeiro, né? Então o nome dele é um pouco diferente, mas é F-R-A-N-K-L, Viktor Frankl. E aí o que acontece? A gente vai crescendo e a gente vai ganhando autonomia, né? A gente vai crescendo e vai ganhando poder de escolha. E muitas pessoas têm se comportado como bebês, muitas pessoas têm se comportado como criancinhas pequenininhas, que vivem na condição, o que os outros falam, o que os outros querem, o que os outros pensam para elas, mas elas não vivem de decisão, elas não vivem de escolha, elas nem sabem que tem esse poder de escolha. Então, hoje eu quero também que você pense, você tem vivido de escolha? Você sabe que você tem esse poder de escolher que atitude você vai ter diante da sua vida? Então, lá naquela mesma tabelinha lá que você vai fazer, onde você vai colocar lá a sua condição, condição positiva, condição negativa, você vai colocar na frente a sua decisão em relação àquela condição. Poxa, a minha decisão é ter uma atitude assim. Por mais que você tenha vivido momentos difíceis na sua vida, por mais que você tenha vivido coisas assim, que você tinha tudo para ter uma atitude ruim, coloca lá, qual é a sua decisão? Você vai ter uma decisão positiva a partir de uma condição ruim? Ou você vai ter uma atitude ruim por conta de uma condição ruim? Lembra que a condição, ela vai te remeter sempre ao passado, mas a sua escolha, a sua decisão vai construir o seu futuro, tá bom? Então, assim, isso daqui, gente, são as 3 influências que nós temos na nossa atitude. Lembra? O primeiro é o ambiente. Então, selecione as pessoas com quem você vai andar.
Eu falei, acho que na live de ontem ou antes de ontem, eu não me lembro, mas eu falei sobre os 3 tipos de pessoas com quem a gente deve andar. Você deve andar com pessoas que te inspiram, que você olha e fala assim, uau, eu quero aprender com essa pessoa, eu quero modelar essa pessoa. Gente, modelar não significa copiar, mas modelar é você observar o que aquela pessoa faz, como ela faz e você seguir os mesmos passos, tá? Isso é modelar, e modelar é uma coisa antiga, isso existe e é antigo. Copiar as pessoas, né, ser plágio das pessoas não é modelar. Modelar é você aprender com aquela pessoa. Então, se você quer selecionar as pessoas com quem você vai andar, lembra desses 3 tipos de pessoa. Primeiro, uma pessoa que te inspira, que você quer modelar. Segundo, uma pessoa que você é inspiração para ela. Você tem que andar com essa pessoa porque essa pessoa se inspira em você. E a terceira pessoa com quem você deve andar, de repente é uma pessoa que você não inspira ela não te inspira, mas vocês têm o mesmo objetivo, vocês têm o mesmo foco, vocês estão andando na mesma direção. Então, pensa nisso aqui. Essas pessoas, esses 3 tipos de pessoas são pessoas que vão influenciar a sua atitude de forma positiva. Então, coloca aí também, faz uma listinha. Quem são as pessoas que te inspiram? Né? Quem são as pessoas que te inspiram? Quem são as pessoas com quem você mais convive? Lembre-se que elas vão influenciar a sua atitude e vai influenciar a sua altitude, onde você vai chegar, onde você vai voar. Segunda coisa que influencia a nossa atitude é a nossa condição. Mas você não é obrigado, você não precisa viver de condição, porque o terceiro fator que influencia a nossa atitude é o nosso poder de escolha, nosso poder de decisão. Então, hoje eu vim aqui para falar para você sobre esses 3 fatores que influenciam a nossa atitude, tá bom? E eu espero de verdade que você coloque hoje no papel, que você anote aí quem tem sido as suas influências. O que tem desses 3 aqui, o que mais tem influenciado as suas atitudes? Ontem eu recebi uma mensagem muito linda, não sei se a Gisele tá aqui, mas eu quero agradecer aqui. A Gisele me mandou uma mensagem e falando assim, você inspira outras pessoas. Então, você que tá aqui me ouvindo, você com certeza inspira outras pessoas. Então, tenha atitudes positivas para que as pessoas se espelhem em você e para que elas possam crescer, certo? Gente, hoje a live foi mais curta, né? São 7h40, mas eu acho que eu falei tudo que era importante sobre as 3 influências da nossa atitude. E amanhã eu volto falando sobre o que constrói a nossa atitude, como que a nossa atitude é construída. E eu acho que você vai gostar muito. Então, beijo pra você, até amanhã, compartilha essa live, tá? Eu vou deixar ela salva lá no meu canal do YouTube, mais uma vez tô falando aqui, ó, todas as lives, a live 1, 2 e 3 estão salvas lá no meu canal do YouTube, Débora Paz, o link tá aqui no meu Instagram. Obrigada a todos vocês que passaram por aqui, que ficaram aqui, que ouviram, que assistiram essa live. Beijo para vocês e compartilha com os amigos, convida pessoas para virem para a live amanhã. Amanhã vai ser muito legal, eu vou falar sobre como a gente constrói as nossas atitudes, como que as nossas atitudes são construídas. Beijo para vocês!